A Ele toda a glória. A Jesus todo o louvor, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Antes de você sentar, abra sua Bíblia comigo. No livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, versos 1, 2 e 3. É a nossa jornada bíblica de ontem, né? Eu ainda não estou no nível do nosso Rabi, ele prega à frente. Eu ainda sou pequenininho, então, humildemente, eu estou um pouco atrás, bem atrás, né, digamos assim. Mais baixinho, né? Mas, enfim, essa jornada está no curso, né, do nosso devocional, jornada de ontem. Oséias, capítulo 6, do verso 1 ao 3, diz assim: Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós, como chuva fora de época, que rega a terra. Somente até aqui você pode tomar o teu assento. Senhor, por misericórdia e graça, fala conosco por mais uma vez, no nome santo de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um, irmão e irmã, aqui nessa manhã. Um domingo que denominamos o domingo da família. Um culto também voltado para as famílias. Um culto onde nós temos diante de nós a mesa. Como quando você chega na casa de alguém que te convidou e há uma satisfação de alguém te agradar colocando algo à mesa. E foi assim também com o nosso Deus. Foi da vontade dele colocar esta mesa para que eu e você participássemos. É um privilégio estar diante desta mesa. É uma grande alegria. Um culto de família que eu daria o título de Volta para Casa. O cenário que nós estamos vendo, lendo no livro de Oséias, ele gira em torno dessa temática. Volta para casa. É um apelo, é um chamado, é a exposição do estado de alguém que estava longe de casa, alguém que adulterava, alguém que se prostituía, que apostatou, que abandonou, que esqueceu. E em todo o tempo o Senhor está levantando homens, profetas, como Oséias, dizendo à sua nação, ao seu povo escolhido, volta para casa. E eu louvo a Deus porque nessa manhã você veio à casa do Senhor. Você voltou a este lugar. Então que Deus possa falar conosco por mais uma vez. No verso 1, nós podemos ver aqui alguns tópicos bem claros. Disciplina, cura, arrependimento e volta. Nós sabemos que Israel e Judá viveram um período até, digamos, próspero. Muitos problemas políticos, como nos nossos dias, mas havia uma prosperidade. Não faltava o alimento à mesa, mas mesmo com essa prosperidade, havia uma miséria espiritual no povo de Deus. Havia um comportamento que nós podemos aqui apontar para 3 estágios. Sim, estágios. Um abismo, ele vai puxando outro abismo. Nada acontece, ou quase nada, de repente. Nós vamos permitindo. Nós vamos abrindo espaço, dando brecha, e então se consuma numa grande tragédia. O primeiro desses aspectos que levou Israel, Judá, a uma miséria espiritual, chama-se apostasia. Apostasia é esquecer-se do seu Deus. E Israel se esqueceu do seu Deus. Ele se apostatou, Judá também se apostataram do Senhor. E esse passo, ele é seguido da idolatria. Alguém diz, né,
que não existe vácuo de poder. Ou seja, se você abandonou a Deus, se Deus não é mais Senhor na sua vida, ou se você está esquecendo das coisas do teu Senhor, obviamente alguém vai preencher esse espaço. Alguma coisa vai preencher esse espaço. E foi o que aconteceu. A idolatria chegou às portas de Israel. O que eles fizeram? Eles começaram a idolatrar o culto local, os ídolos locais, Baal, Astarote. Começaram a cultuar estes ídolos. E o passo seguinte é ainda pior. Começaram a ter intimidade. Às vezes, você até está flertando, digamos assim, com o pecado, mas você ainda não está praticando efetivamente. Você já está no risco iminente de morte. Eu, você e qualquer um. Mas você não deu o passo ainda iminente ali da prática. Mas acompanhe comigo no capítulo 4, aí pertinho, verso 14. Olha o que aconteceu com Israel, Judá também. Não castigarei as filhas de vocês que se prostituem, nem as suas noras que adulteram, porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifícios com as prostitutas cultuais, e um povo que não tem entendimento corre para a perdição. Israel, além de idolatrar, começou a ter intimidade com esses ídolos. Diz aqui os comentaristas que quando Israel tinha relações com as prostitutas cultuais, naquele momento eles faziam até algumas orações e diziam para aquela mulher, aquela meretriz: seja Astarote com você e seja Baal comigo. Olha o estado, irmãos, que chegou a nação, o povo escolhido. É possível? Nós estamos lendo aqui, nós estamos vendo o relato do próprio povo de Deus, não é um estrangeiro, é o povo escolhido, é o povo que foi chamado. Esse povo chegou ao fundo do poço. A igreja não está livre desse mal. Pelo contrário, nos últimos dias serão dias de esfriamento. Dias onde o amor de muitos se esvairá. Dias onde chegamos a esse nível, fundo do poço. Mas ainda assim, Israel e Judá continuavam sendo povo escolhido. O texto vai nos levar a ver e crer que mesmo que os servos do Senhor, aqueles que temem a Deus, estejam no fundo do poço, ali ainda não é o fim. Porque muitas das vezes somos levados a esse cenário, para naquela condição, voltarmos a olhar para cima. Quem está no fundo só tem duas opções: ou vai sucumbir na lama e morrer, ou vai olhar para cima e viver. E essa manhã Deus está nos chamando a olhar para cima. E eu já faço uma pergunta a cada um de nós: como está o estado espiritual da sua e da minha vida? Porque veja que o texto que lemos aqui no capítulo 4, verso 14, a questão não era a prostituição física, não era a imoralidade sexual diretamente falando, ainda que ela estivesse ali naquele cenário, mas era a prostituição espiritual, o adultério, a apostasia, a idolatria, abandonar o seu Deus. Então eu pergunto a você nessa manhã, e é algo que nós precisamos nos perguntar: como está a nossa vida espiritual? Você não precisa responder, mas você precisa tomar posse desse texto e lembrar que seja qual for a condição da sua vida espiritual nessa manhã, é um convite, o convite está aqui: venham e voltemos, ou seja, volte a olhar para o alto. Se você está bem, continue a olhar para o alto, mas se você abandonou algumas disciplinas, volte a olhar para o alto, volte para casa.
o salmista no Salmo 121 vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ainda que você esteja nessa manhã, chegou aqui, ou possa pensar que está no fundo do poço, eu lembro a você que você é povo escolhido. Se você veio a essa casa, é porque você faz parte, é porque você pertence, é porque o Senhor o trouxe aqui. Deus não erra a cabeça de ninguém. Você não entrou aqui enganado, você entrou aqui porque esse Deus tem poder para te socorrer onde quer que você esteja, e Ele está aqui nessa manhã. Os que creem podem dizer amém? Ele está aqui, irmãos. O Senhor está conosco, Ele é o nosso socorro. O verso 1 vai falar então desse cenário, de uma disciplina. Veja que na parte B aí do verso 1 diz assim: porque Ele nos despedaçou. O Senhor despedaçou o seu povo. O que isso quer dizer? Isso aponta para o cativeiro. Veja também aí, Oséias capítulo 5, 14, está pertinho, aí em cima. Olha como é que está escrito: porque para Efraim eu serei como um leão, e para a casa de Judá como um leãozinho. Eu mesmo os despedaçarei, e depois irei embora. Vou arrastá-los comigo, e não haverá quem possa livrá-los. Olha isso. É o que está falando aqui no verso 1 do capítulo 6. O Senhor despedaçou o seu povo, mas o Senhor estava disciplinando o seu povo. Deus, através do cativeiro, estava tratando o seu povo. Nós sabemos que Israel iria para o cativeiro ainda nos dias do profeta Oséias, no ano de 722, mas Judá também iria para o exílio um pouco mais à frente, no ano de 586, se cumprindo a palavra que para Efraim foi um leão, e para Judá um leãozinho. Demorou um pouco mais, mas a disciplina chegou também às portas de Judá. Nós sabemos que foi bom, e o salmista diz: foi bom para mim ter passado por aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. Existem disciplinas que nós passamos na nossa vida, que são dolorosas. Imagine um cativeiro, imagine ver o teu povo, a tua família dizimada, que coisa terrível. Mas existem disciplinas, quando vêm da parte de Deus, que são boas para nós voltarmos a temer, a aprender, a praticar os decretos do Senhor. Deus, com essa disciplina, estava falando: volta para casa, volta para a mesa. Quando eu olho para essa mesa, eu só posso lembrar disso, o Senhor falando: a mesa está posta, e aonde você está, para onde você vai, aonde está o meu e o teu pensamento agora, e nos dias da semana, se não está na casa, na presença, à mesa. Há um convite aqui, e aqui Oséias também, nesse cenário, está sendo convidado, e o convite está aqui aberto para todos. Voltar, porque o texto começa dizendo: voltem, venham e voltem. A disciplina sim traz cura, mas voltar passa por dois estágios. E o primeiro se chama arrependimento. Para você voltar, você precisa se arrepender. Arrepender-se é quebrar com o orgulho. Para nós é uma vergonha. Mas eu pergunto a você, vamos entender o que é vergonha? O povo escolhido de Deus, o povo eleito, o povo que recebeu as promessas, está no fundo do poço, apostatou, idolatrando e se prostituindo com os ídolos das nações ao seu redor. Eu pergunto a você, o que é vergonha? Vergonha é se arrepender e voltar? Ou vergonha é permanecer na lama, caído, destruído, à beira da morte, sem valor, humilhado? O que é vergonha? Arrependimento não é vergonha. Arrependimento é vida. E certamente você tem algo que se arrepender nessa manhã. Eu tenho. Todos nós temos algo do que nos arrepender. Arrependimento é vida. Esse é o primeiro passo para voltar. É preciso que haja arrependimento.
A mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento, arrependei-vos, mas também é preciso abandonar. Quando você volta, você precisa deixar algumas coisas. Foi falado aqui, Deus não divide a sua glória com ninguém. Não dá para servir a Deus e a Baal. Não dá para servir a Deus e o dinheiro. Não dá. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então é preciso que nós venhamos abandonar algumas coisas. E o que Israel, Judá precisava abandonar? Abandonar os cultos a Baal. Abandonar os cultos a Astarote, ou a deusa de Astarte. E o que isso quer dizer? Esses ídolos proporcionavam prazer mundano, pecaminoso, aquelas coisas que a nossa carne se agrada, se satisfaz. Precisava abandonar para encontrar o verdadeiro prazer e a verdadeira alegria, como está no Salmo de número 1, onde diz que bem-aventurado é aquele que não se assenta, não segue os conselhos, me ajuda aí, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, ele está deixando alguma coisa para trás, e olha o que vai acontecer no verso de número 2, pelo contrário, olha o verdadeiro prazer e alegria, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O teu prazer está na lei do Senhor? Você pode aplaudir a Ele por isso? Você pode aplaudir a Ele por isso? Nosso prazer está na lei do Senhor. Fala isso, repete com as suas palavras. 1, 2, 3. O meu prazer está na lei do Senhor. Mais uma vez, o meu prazer está na lei do Senhor. Isso é cura. É cura. Essa semana eu tive uma palestra, veio agora aqui puxar um ganchinho rapidinho, sobre neurociência. E ali foi falado algo tremendo por aquela palestrante pós-graduada nessa área. Ela disse que a pornografia, ela exerce o mesmo efeito no cérebro do homem que o crack. Porque isso gera impulsos, isso gera em nós um excesso de um hormônio chamado dopamina. E a dopamina não é o hormônio do prazer. Eu pensava que era o hormônio do prazer, né? Não é. É o hormônio que te leva a desejar. Então, quanto mais você é estimulado, mais você deseja. Você já viu o dependente químico? Cada vez ele precisa de mais doses, mais doses. E a pornografia, a imoralidade sexual, ela falou que exerce o mesmo, porque ela estava explicando que a mente não sabe. Ela não sabe se o estímulo está vindo porque você come doce, se o estímulo está vindo porque você está vendo algo pornográfico, se o estímulo está vindo porque você está consumindo uma droga ilícita. A mente não sabe, ela só recebe o estímulo e ela manda dopamina. E aí cada vez você fica mais dependente, mais dependente, mais dependente, até que você volta a meditar na lei do Senhor. E encontra na lei do Senhor o teu prazer. Se você chegou aqui com qualquer tipo de vício, perturbação, sendo afligido por algo que te acompanha há muitos anos, medita na lei do Senhor, de dia e de noite, medita na lei do Senhor, porque meditar na lei do Senhor é cura para aqueles que creem, para aqueles que o temem, e Deus tem cura para nós aqui nessa manhã. Então precisamos abandonar esses prazeres. Judá, Israel precisava abandonar e passar a confiar, não mais em homens, também foi falado aqui, a pregação é uma continuidade do culto das 8 horas, não confiar mais nos homens. Olha, se aproxima novamente as eleições, e agora vai, agora sim, é a hora. Quantas vezes você já escutou isso? Quantas vezes você e eu já passamos por isso? Até quando? Não vamos aprender?
Veja, o povo de Deus também passou por isso. Lá em Reis, capítulo 16, verso 7, não precisa abrir, mas diz que diante de uma ameaça, veja, irmãos contra irmãos, né? Israel anexou a Síria ao seu reino, e Israel e Síria marcharam contra Judá. Que coisa, hein? Prosperidade na mesa e divisão na casa. Tragédia, miséria. Então marcharam contra Judá, e Judá, o rei Acais, veja, Oséias profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, é o contexto. E o que Acais faz? Ele vai orar, meditar na palavra de dia e de noite, e pedir conselho do Senhor? Não. Ele foi pedir conselho à Síria. Essa é a realidade, está lá em 1 Reis, capítulo de número 16, verso 7. Ele chegou a dizer para o rei da Síria: eu sou teu servo, vem me socorrer. Irmãos, chegou a hora de nós abandonarmos a confiança nos homens e colocarmos a nossa confiança somente em Deus. Não foi nenhum homem, nenhum político, nenhuma autoridade, nenhum artista, nenhum ícone da história que providenciou essa mesa para você e para mim. O nome dele você pode chamar, o nome dele você sabe. Não foi nenhum homem da história, nenhum político, ninguém. No momento em que a nação estava na lama, no momento em que o mundo estava em trevas, nenhum homem foi capaz. Mas Jesus providenciou uma casa, um lar, uma mesa para você. Ainda que você esteja no lamaçal, como falamos, Jesus veio para tirar os nossos pés do lamaçal do pecado e colocar os nossos pés na rocha firme. Salmo 40, verso 2. Essa disciplina que estamos vivendo não é para a nossa destruição, é para quebrantar o nosso coração. A dureza do coração do homem é tão grande que às vezes a intervenção cirúrgica ela é necessária e profunda. Jesus veio para curar exatamente esses, os quebrantados de coração, como está em Isaías 61, verso 1. Então, que nós continuemos a dar os passos, a arrepender-se e abandonar. Nessa manhã, para chegarmos à mesa, é necessário arrependimento e abandono. Temos que abandonar as coisas que nos desviam da presença do Senhor. E no verso de número 2, diz que depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante deles. Preste atenção, depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro nos ressuscitará. Os mortos estão falando. Você percebe isso? Aqui há uma fala na condição de morto. Olha, vou ler novamente. Depois de 2 dias, nos dará vida. E no terceiro dia nos ressuscitará. Então eu estou o quê? Morto. E era o estado da nação de Israel e Judá naqueles dias. Estava de pé. Tinha até algum esplendor, um exército forte, mas estava morto espiritualmente. Sabe aquele sepulcro caiado? Às vezes nós também precisamos analisar a nossa vida espiritual e perceber como está o nosso estado. Podemos estar vivos, mas espiritualmente mortos, ou morrendo, ou áreas da nossa vida dando aqueles passos que eu falei, apostasia, idolatria, até a terrível consumação
da prática da prostituição, espiritualmente falando. Então, é um cenário que não é diferente para nós hoje. Veja que aqui estava se falando com o povo de Deus, o povo escolhido, e nós estamos hoje na casa do Senhor. Apesar de não terem forças. Eu vou explicar esses 3 versículos aqui mais à frente, algo que talvez você não tenha, eu também não tinha percebido. Apesar de não terem forças, havia uma consciência. Apesar de não terem forças para mudar, o morto não reage. Alguém que está na lama não consegue sair sozinho. Então, apesar de não terem forças, mas havia uma consciência por meio da mensagem dos profetas de que de um resgatador, nos ressuscitará. Havia uma consciência de um resgatador. Depois de 2 dias, no 3º dia, havia uma consciência de que chegaria um tempo de restauração, de esperança, um tempo de voltar a viver, como o final do versículo diz, diante dele. Olha o poder da palavra, mesmo nesse estado espiritualmente frágil, caído, debilitado, a palavra é tão forte que ela consegue ainda preservar em nós uma consciência de que ainda há uma esperança no resgatador, de que há um tempo ainda favorável determinado para a igreja e para o povo de Deus, de que ainda há esperança. Essa é a visão aqui do versículo de número 2. Nós podemos estar assim, irmãos, nós podemos estar vivos, mas morrendo espiritualmente. Mas foi assim que Jesus alcançou-nos, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, Ele nos alcançou. E nos alcançou para quê? Final do verso 2, para voltar a viver diante dEle, para voltar para casa. Então essa manhã é uma manhã de voltar a viver, é uma manhã de nós voltarmos a orar. Israel já não orava mais ao seu Deus. Acás foi pedir conselho aos ímpios, aos escarnecedores. A Síria já não oravam mais ao seu Deus, não meditavam mais na palavra. É tempo de voltar a meditar na palavra. Talvez você tenha tido dificuldade. Eu tenho, confesso. Tem dias que é difícil para todos nós. Mas é tempo de voltar a meditar na palavra, é tempo de voltar a dizimar na casa do Senhor. Quantos já não ofertam mais com alegria na casa do Senhor? Deus mudou? A palavra mudou? Não, nosso coração está embrutecendo. E é tempo, o chamado é para nós voltarmos para casa, é tempo de voltar a jejuar. E olha, que faz tempo que não jejuamos 40 dias. Mas para jejuar 3 já é uma... Não é verdade? Porque nós precisamos voltar, irmãos. Voltar a pregar a palavra do púlpito. Aonde você estiver. Ontem estava no sepultamento. Alguns dias atrás, na casa de alguns irmãos aqui da igreja. E eu confesso aos irmãos que as maiores mensagens têm sido pregadas dentro dos lares, nos hospitais, nas casas de repouso. Mas por misericórdia, Deus também tem ministrado aos nossos corações através desse púlpito. Nós precisamos voltar, irmãos, voltar a congregar. Quantas pessoas estão fora da congregação? Precisam voltar para casa, voltar para a mesa. Veja, Deus usa essa ilustração de um homem, do profeta se unindo a uma prostituta, justamente para mostrar que ele não abre mão daqueles que são seus, mesmo depois de uma contaminação, prostituição, idolatria, a mesa continua esperando. Lá em casa, às vezes eu sofro, porque eu estou cheio de fome, mas as crianças não chegaram, tem que esperar. Miriam sabe, né?
Nós esperamos, irmãos. Quantas vezes, né? Tá vindo? Ah, tá, vou esperar. O pai espera, irmãos. A mesa fica posta, aguardando. Como aguardou Davi, a mesa está posta, aguardando que nós venhamos a voltar para o Senhor. É tempo de voltar ao primeiro amor. Israel abandonou o primeiro amor, Judá abandonou o primeiro amor, e muitos hoje, como igreja, estão abandonando o primeiro amor, substituindo o primeiro amor por coisas terrenas, vaidades, políticas, enfim, discórdias. Precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos voltar à mesa, voltar à comunhão, voltar ao relacionamento com Deus. Israel e Judá deixaram o relacionamento com Deus para se prostituir, para se relacionar com os ídolos das nações ao seu redor. E será que isso não está batendo na nossa porta? Será que já não há uma inclinação do nosso coração? E cada vez mais investimos tempo nas coisas, menos tempo nas coisas de Deus e mais tempo nas coisas do mundo? Será que isso não é uma realidade? Eu estou falando olhando da minha perspectiva. Mas cada um de nós precisamos fazer essa análise. Então é tempo de nós voltarmos. E essa manhã você veio aqui para ser também, assim como eu, nós, encorajados a voltarmos para casa, voltarmos para a mesa, voltarmos às disciplinas espirituais, a oração, a pregação, o evangelismo, a voltar a servir, a voltar a receber o tapa de um lado e estender o outro. E não retaliar. Hoje, crentes estão retaliando na mesma medida. Hoje, crentes estão pagando olho por olho, dente por dente. Mas Cristo não mudou. Como o cordeiro mudo, Ele foi uma oferta pela humanidade. Cristo não mudou. O texto continua. E diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Alguns daquele tempo, daquela geração, nem conheceram a Deus. Nem conheciam a Deus. Sabe por quê? Porque os que conhecia não prosseguiram em conhecer. E então não passaram para a próxima geração. Algumas pessoas nem conheciam o poder de Deus, porque os que conheciam pararam. Essa mensagem aqui é para crente, é para não crente, é para a igreja, é para o mundo, é para todos aqueles que ainda não conhecem a Deus. E para quem conhece, precisa prosseguir. É necessário prosseguir. Veja, a imagem aqui, como eu falei lá atrás, né, da mesa, o pai esperando, a imagem aqui agora é de um casamento, porque aqui o cenário não é de namoro. Ah, vou ver se... Não é isso. O cenário aqui é de conhecer e prosseguir em conhecer. Que ambiente é esse? Casamento. Casamento você vai conhecer e vai prosseguir em conhecer. Ó, não tem alternativa. E aí isso está falando que é para sempre. Para sempre. Não é como está aí no verso 4, né? O oposto disso é assim, ó. Que farei com você, Efraim, que farei com você, Judá, porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer contigo. Deus não quer que eu esteja de vez em quando na sua presença e depois me contamino com Baal e Astarote. Não. Deus quer que nós venhamos a conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Meu irmão, que Deus nos dê essa graça de prosseguir em conhecer ao Senhor. Sem conhecer a Deus, nós estamos fadados à destruição. Veja aí, capítulo 4, verso 6, aí pertinho também, um texto bem conhecido, capítulo 4, verso 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído
Sem conhecer, nós estamos fadados à destruição. Sem conhecer, nós estamos fadados à destruição. Também no verso de número 14, já lemos esse texto, né? Se quiser colocar, verso 14, já lemos, mas o finalzinho do versículo diz assim: e um povo que não tem entendimento, corre para a perdição. Deus está nos chamando nessa manhã para conhecer e prosseguir em conhecê-lo. E Jesus vai além e vai colocar a salvação num patamar que muitos de nós não percebemos. Quando ele fala em João capítulo 17, verso 3, ele diz: e a vida eterna, olha, e a vida eterna é esta. Ó, qual é a vida eterna? Que conheçam a ti, o único, e a Jesus a quem? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, não é Baal, não é Astarote, e a Jesus Cristo, a quem enviaste como uma oferta ao nosso favor. Essa é a vida eterna. Conhecer, olha o convite, conheçamos e prossigamos em conhecer. Sabe por quê? Porque isso aqui vai apontar para quê? Salvação. Conhecer a Deus, meditar na sua lei de dia e de noite, vai afastar aquela mente contaminada, dependente de dopamina ou de qualquer algo, e vai nos levar para a salvação. E diz que ele virá, assim como o amanhecer, não é isso? Diz aí no verso, na continuidade, como o amanhecer, a sua vinda é certa, assim como o sol irrompe pela manhã, e deixa para trás a noite, e dissipa as trevas, e começa a clarear, e a se tornar dia perfeito, assim o Senhor também virá, vem sobre a sua igreja. E nós podemos perceber aqui, que existem dois momentos, e já vamos fechar, mas para que nós possamos orar, dois momentos. Na NVI, quando fala aqui, que ele descerá sobre nós como chuva fora de época, uma canção que nós gostamos muito de cantar, né? Uma chuva que rega a terra, mas preste atenção no chuva fora de época, porque na NVI fala lá de chuva de inverno e chuva de primavera, primeira de inverno, depois a de primavera, uma chamada temporã e a outra chamada seródia. Enfim, o fato aqui é que eram chuvas fora do tempo. A chuva temporã, a chuva de inverno, ela vinha antes. E a chuva da primavera, a chuva seródia, ela vinha depois. Veja, esse povo que está na lama, caído, contaminado, idólatra, não tem forças para sair desse buraco. E o que acontece? Então, primeiro, fora da época, quando o povo merecia calamidade e destruição, o Senhor vem e estende a mão. A Bíblia vai dizer que não fomos nós que amamos o Senhor primeiro Ele nos amou. Essa chuva, ela veio antes, para quebrantar os corações duros. Esse amor incondicional do Senhor, que quando mesmo para aqueles que não creem em Deus, quando eles ouvem, quando eles veem um filme, quando eles veem algo relacionado à crucificação, ao martírio, ao sofrimento do Senhor, um quebrantamento é operado no coração, porque a chuva, ela veio antes, veio uma chuva fora de época antes, para quebrantar os corações. Assim aconteceu nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio antes, Ele nos amou primeiro, para que nós encontrássemos recursos nele, para sim abandonarmos o pecado, para nos arrependermos, para nos voltarmos para o Senhor. Mas num segundo momento, já na primavera, a lavoura já começa a brotar, a chuva rega a terra, mas no Oriente Médio a seca era uma realidade.
E por muitas das vezes se perdia grandes lavouras, grandes colheitas e até animais, por conta da escassez. Mas, muitas vezes, já no final da época das chuvas, quando não se esperava mais nada, quando não tinha mais solução para aquela colheita, então, fora de época, vinha uma chuva seródia. Não era uma chuva destruidora, era uma chuva que regava a terra. Veja, assim também acontecerá, porque quando a humanidade estiver em colapso, quando parecer que nós estaremos sem esperança, perdidos, então o nosso Senhor Jesus voltará. Voltará numa época em que ninguém espera, voltará numa época que ninguém sabe, porque é fora de época. E essa chuva, ela vai trazer vida, ela vai trazer salvação, porque em Apocalipse vai dizer que tanto uma chuva quanto a outra, elas apontam para o Senhor, porque Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Então entenda, se você está num estágio onde você não tem forças, hoje, aqui neste lugar, há uma chuva temporã, há uma chuva vindo fora do tempo para socorrer a tua e a minha vida. Há uma chuva que vem para quebrantar o meu coração, o teu coração, que vem para nos tirar da lama, nos tirar do pecado. Essa chuva está sobre este lugar nesta manhã. Mas se talvez você já está num estágio avançado, parece que é o fim, uma sequidão, você já não consegue mais praticar as virtudes cristãs, parece que realmente chegou o fim. Eu quero dizer para você que também há uma chuva seródia liberada aqui neste lugar, uma chuva que vai restaurar, trazer vida, uma chuva que aponta para a salvação, para a volta do Senhor. O Senhor voltará num abrir e piscar de olhos. É hora do adúltero voltar para casa. O apelo aqui é: volta para casa, adúltera. Nação adúltera, volta para casa. O apelo é para que o pródigo volte para casa. O Pai te espera. O apelo do profeta é em torno de voltar para Deus, de deixar a apostasia, a idolatria e a prostituição e voltar para Deus. E para que você entenda, o livro fecha exatamente dessa forma, capítulo 14. O tema está na própria leitura. Eu não consigo criar nada novo. Ele fez tudo. Capítulo 14, verso 1 diz, só a primeira parte: Israel, volte para o Senhor. Israel, volte para o Senhor. Essa manhã Deus está nos convidando a voltar. Meu irmão, minha irmã, eu quero abrir um parêntese aqui para nós podermos orar, que a hora foi. Observe que o verso de número 15, do capítulo 5, até o verso de número 15, o texto diz assim: irei e voltarei. O profeta falando na primeira pessoa, Deus falando através do profeta. Depois vai para o verso de número 4, que diz assim: que farei com você, Efraim? Mais uma vez, o verbo está na primeira pessoa, Deus falando através do profeta. Mas nos versos que nós lemos, quem é que está falando? É o clamor do próprio povo. E o próprio profeta se inclui nessa necessidade de voltar. Meu irmão, não temos mais tempo a perder. Eu me incluo nessa mensagem. Existem áreas da minha vida espiritual que eu preciso resgatar. E eu sei que existem áreas da vida espiritual de muitas pessoas aqui que precisam de um resgate nessa manhã. Eu sou o primeiro e quero convidar você a vir à frente. Se você já não consegue mais orar, eu peço que a igreja se coloque de pé. Se você já não consegue mais orar, se você precisa voltar a pregar, voltar a jejuar, se você precisa começar a evangelizar, voltar a trazer o teu dízimos, as tuas ofertas, irmãos, veja, o profeta se incluiu na mensagem. Eu sou o primeiro a descer também e reconhecer o quanto eu preciso. Nossos irmãos vão estar louvando, mas nesse momento de louvor, que você lembre da área espiritual da sua vida que precisa de uma restauração,
de cura, e venha buscar esse renovo da parte do Senhor. Essa chuva serode, essa chuva temporã, está sobre este lugar, para curar, para trazer vida na vida daqueles que se arrependem, que quebrantam o seu coração. Então não fique com vergonha, como eu falei, arrependimento não é vergonha, arrependimento é vida. Vergonha é continuar caído na lama, apostatando, idolatrando, se prostituindo. Então venha a este lugar de oração. Eu quero orar contigo, eu quero também clamar pela minha vida. Enquanto o louvor estiver tocando, saia do seu lugar, não resista, venha, deixe Deus fazer uma obra nas nossas vidas.